Oi, eu sou a Kika, esse é o primeiro vídeo do meu canal, o qual eu vou compartilhar com vocês toda a minha trajetória, como foi todo o meu processo de emagrecimento. A obesidade é uma doença e, como vocês sabem, ela deve ser tratada com muito respeito. Porém, a gente precisa entender como é que ela se fez presente na minha vida, a partir de qual momento que isso começou a virar prejudicial na minha vida. Primeiro, a gente vai começar entendendo como é que eu virei obesa. Em 2014, eu estava no ápice da minha boa forma, eu era super atleta, sempre fui rata de academia, eu nunca fui uma pessoa magra e nem uma pessoa bombada. Eu sempre gostei muito de malhar e sempre me fez muito bem. Eu nunca tive um perfil de uma pessoa que poderia algum dia na minha vida desenvolver depressão. Pois é, não existe um perfil certo para desenvolver depressão, aí é só um alerta. Em 2015 eu casei, eu engravidei, eu engordei 17 quilos na minha gestação, porém, quando eu tive o meu bebê, eu emagreci tudo. Então, não é o peso da gestação que me fez ser obesa. Depois do aniversário de 1 ano do meu filho, eu já estava aí praticamente nos 80 quilos. Eu já tinha engordado bastante, mas eu fiquei durante o primeiro ano aí de engorda e emagrece, bem no efeito sanfona. Nesse período, eu acabei me tornando uma pessoa totalmente sedentária. Eu fazia academia 1 mês e ficava parada 2, 3 meses, daí fazia mais 1 mês, ficava mais 2, 3 meses parada. Não tinha uma frequência na academia e isso fez com que eu me desestimulasse a dar sequência, no meu processo de emagrecimento, de voltar a ser uma pessoa ativa. Eu sou uma pessoa que me anulei demais após a gestação, vivi totalmente e exclusivamente em função do meu filho. Não estou falando que isso é ruim ou que isso é bom. Isso acabou me prejudicando nessa questão, mas eu amei cada segundo e cada dia ao lado do meu filho, não tenho do que reclamar. Quando meu filho completou 2 anos, eu passei por um problema de saúde na minha família e eu precisei me ausentar durante a semana, durante alguns dias, e eu nunca tinha dormido sem o meu filho. Nunca, desde que ele nasceu. E isso foi o pior momento da minha vida. Eu tive que acompanhar o meu pai em Sorocaba. Ele passou por uma cirurgia na perna e ele precisou ficar 90 dias praticamente internado direto. E como eu tenho um filho, a minha irmã tem 3 filhos e eu tenho um irmão solteiro, a gente se revezava e em quantos dias cada um poderia ficar para que a gente conseguisse dar sequência aqui na nossa vida, na nossa cidade, a outra pessoa pudesse suprir, a companhia lá com o meu pai, já que ele precisava que ficasse alguém lá de acompanhante com ele. Depois que tudo isso passou, meu pai saiu do hospital, ele precisou continuar o acompanhamento médico lá em Sorocaba, que fica 2 horas daqui da minha cidade. A gente continuou no revezamento, porém sem toda aquela pressão de hospital, Quando meu pai precisava fazer as sessões de câmara hiperbárica para ajudar na cicatrização da cirurgia que ele fez, a gente precisava dar uma volta pelo hospital inteiro e a gente passava inclusive pela ala pediátrica e isso acabava comigo. E durante toda a internação do meu pai no hospital, sempre tinha um acompanhante com ele no quarto. E a gente acompanhava diversas histórias, Paciente com câncer terminal, paciente que estava à beira da morte se recuperava e dava tudo certo. Era jovem que tentava tirar a própria vida em plena formatura, sabe? Então, assim, diversas histórias e tudo isso mexeu muito comigo. Quando meu filho completou 3 anos, eu tive uma descarga emocional, após a festinha de aniversário dele, eu tive uma descarga emocional tão forte que eu fiquei quase 1 mês tomando um analgésico de 6 em 6 horas, porque eu não conseguia ficar sem medicamento, eu não conseguia me mexer, eu tinha dor nas mãos, nas costas, minhas pernas travavam e houve uma suspeita de fibromialgia. A suspeita de fibromialgia surgiu em decorrência das dores e por ter tido um gatilho emocional, que foi todo esse processo de hospital, de cicatrização, de ficar longe do meu filho, do meu marido. Porém, após começar o tratamento, eu comecei um tratamento com antidepressivo junto, que também auxiliava nas dores.
Nesse processo eu já tinha engordado, eu tava aí com uns 82 quilos, por aí. Eu tava bem gordinha, eu tenho 1,58 de altura, então eu já estava aí obesa. Porém, não tanto. Depois que eu comecei esse tratamento da suposta fibromialgia, eu entrei num processo depressivo muito grande, cada vez pior. A psiquiatra que cuidava de mim foi aumentando cada vez mais a dosagem de remédio e eu cheguei num momento da minha vida que eu estava completamente inerte. Eu não ficava feliz por nenhuma razão e eu também não ficava triste. Tipo, eu ficava triste, mas eu não chorava, eu simplesmente estava ali. Aí quando eu percebi que eu tava nessa bola de neve e tomando remédio, cada vez mais remédio, e tudo isso estava me fazendo muito mal, acredito eu que quando as consultas com a psicóloga começaram a fazer efeito e eu comecei a voltar mais para dentro de mim mesma, eu comecei a perceber que eu poderia tentar deixar de tomar os medicamentos e fazendo um desmame todo da medicação para que eu pudesse retornar à minha forma normal, né? Que eu sabia que eu tinha condições de ser uma pessoa sem a medicação para depressão. Eu mudei de psiquiatra na época, eu comecei a fazer todo o desmame e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porém, depressão vencida, eu desenvolvi crises de ansiedade. E junto com as crises de ansiedade, compulsão alimentar. O importante é que eu nunca desisti de mim. Eu sempre estava buscando alguma alternativa para que me fizesse ter ânimo para continuar, para conseguir dar sequência tanto numa dieta mais radical ou quanto numa reeducação alimentar. Eu via pessoas que eram magras e estavam gordinhas e que se diziam felizes nesse novo estilo de vida. Algumas viraram modelo plus size e estavam todas realizadas, felizes e contentes. Essas pessoas que eu seguia sempre falavam de como era importante quebrar o padrão, de se amar, de buscar a diferença, até que praticamente todas elas que eu seguia, que eu me inspirava, emagreceram. Ou seja, eu perdi todas as minhas referências. Eu queria muito, mas muito me amar gorda, mas eu não conseguia. Eu estava totalmente infeliz com isso. Não conseguia aceitar que eu tinha chegado nesta condição e eu tinha sim uma imagem totalmente distorcida de mim. Eu me vestia, eu escolhia uma roupa, eu me sentia bem, aí quando eu via num vídeo ou numa fotografia, eu via o tamanho que eu tava, eu me assustava muito, eu era assim, quase que uma defesa do meu organismo, eu tinha uma imagem totalmente distorcida. Veio a pandemia, e quando eu percebi, depois do primeiro ano de pandemia, eu já tinha engordado mais 15 quilos. Com a compulsão alimentar, com a ansiedade totalmente descontrolada. E eu com a minha vida sedentária, todo mundo trancado em casa, pandemia. Eu sabia que os gordinhos estavam tendo uma chance menor de sobrevivência na pandemia. Eu fiquei apavorada e comecei a correr atrás de ajuda para eu emagrecer, porque eu queria ficar viva. Eu não podia pegar Covid. Eu fiquei totalmente neurótica com o Covid, porque eu sabia que se eu pegasse eu tinha uma grande chance de não sobreviver. E foi em 2021 que toda a minha história começou a mudar. E agora fica pro próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, para que a gente possa sim alcançar mais pessoas, porque você não tá sozinho nessa luta. Eu sei, eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Aliás, eu ainda estou passando por isso, porque eu ainda tenho 10 quilos que eu gostaria de eliminar. E é isso, vamos se ajudar, vamos juntos, então não esquece de dar uma força pro meu canal.